Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a este curso Care Rituals, um curso onde nós vamos conversar um pouquinho sobre tricologia, entender como funciona e onde cada tratamento da marca trabalha, atua, né, na fibra capilar. E neste curso nós entenderemos os tratamentos e as reconstruções da marca Keune dentro do salão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui também. Vocês sabem quando indicar cada uma das nossas máscaras ou para que, né? Quando a máscara Vital é melhor do que a Keratin Smoothing, ou quando é melhor a gente indicar a Color Brilliance? Vocês já ouviram falar sobre nível de porosidade no cabelo, necessidade primária ou secundária da fibra capilar? Bom, estes são alguns dos tópicos que nós abordaremos no Care Rituals online aqui com vocês. Eu sou o Pedro, deixa eu interromper um pouco aqui a câmera para vocês me verem, né? Um pouquinho maior aqui. Eu espero que vocês já me conheçam, espero que não seja a primeira vez de vocês aqui na plataforma. Se for, fiquem à vontade para curtir, aprender, né? Aproveitar de todo este nosso conteúdo disponível aqui. E se for a primeira vez, lembre-se que você pode ver e rever este curso quantas vezes, né, forem necessário para que você decore, aprenda e vire um Keune Lover convicto também com relação aos nossos tratamentos. Nós começaremos o curso, então, apresentando para vocês, entendendo um pouco sobre fio, sobre couro cabeludo, como funciona essa ciência por trás do cabelo. Afinal, quando uma cliente vai cuidar do cabelo com a gente no salão, ela espera uma postura e um conhecimento, um domínio maior da nossa parte, para que a gente consiga olhar para a causa, né? E não só para o efeito. Quando ela reclama que o cabelo está ressecado, por exemplo, muitas vezes não é, o ressecamento tem uma causa. E se essa causa é uma coloração, nós precisamos tratar com ativos diferentes do que quando a causa é uma descoloração ou é um dano térmico. De que modo que eu vou olhar para essas queixas, que quase sempre serão as mesmas? Meu cabelo está sem brilho, está ressecado, está embaraçando, eu não estou feliz com as pontas dos meus fios. Mas a gente precisa aprender a fazer um diagnóstico efetivo para cuidar de uma forma assertiva. Então, eu espero que ao final deste curso, dentro de mais ou menos 1h30 aqui comigo, você saia mais seguro, né, e certo para fazer um diagnóstico ali e entender qual o melhor tratamento Keune para cada necessidade do fio. Vamos lá? Retomo aqui a apresentação. A gente vai entender agora um pouquinho sobre a ciência, né, o conhecimento por trás do cabelo e do couro cabeludo. É muito comum vocês ouvirem eu dizer ambiente da fibra capilar. E quando a gente fala ambiente da fibra capilar, eu estou olhando para o fio e para todos os anexos ali, né, nessa pele. Então, ambiente da fibra capilar engloba o fio, a haste, e também o bulbo, a papila dérmica, o folículo e os anexos, como o músculo eretor, a parte também, né, como vocês verão aqui nesse desenho, a parte também ali da papila dérmica e outros ali, como glândula sebácea e glândula sudorípara também. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, esse é o desenho básico ali, né, do nosso fio, ou como ele é gerado. Na papila dérmica, onde é criado o fio, a gente tem ali o melanócito e o queratinócito, são duas organelas que queratinócitos produzem queratina, melanócitos melanina. O melanócito, ele parece um polvinho na realidade, porque ele com os tentáculos, ele vai injetando melanina dentro dessas células de queratina, que será responsável pela cor dos nossos fios. Uma vez que eles vão se achatando, essas células vão se queratinizando e eu vou tendo ali o formato cilíndrico também, né, do cabelo como um todo. É importante que a gente olhe aqui neste desenho, eu vou até selecionar para vocês alguns pontos de atenção e eu prometo que fará sentido mais lá na frente nos próximos slides. Então aqui a gente consegue ver a estrutura do cabelo, nós estudaremos a cutícula, córtex e medula um pouco mais à frente, mas eu quero chamar a atenção para essa parte aqui, ó, a parte dentro da pele, né? Onde a gente tem ali o folículo bonitinho, o bulbo capilar, né? E aí percebem que eu tenho a papila dérmica, que é onde é gerado e criado o cabelo, e eu tenho dois capilares sanguíneos ou vasos sanguíneos. A gente diz
vasos sanguíneos para estruturas de calibre maior. Agora, lá na estrutura do couro cabeludo, geralmente são capilares, que são vasinhos bem fininhos. Lembram quando a gente estuda lá, provavelmente na 7ª série, a gente estuda sistema circulatório e a gente aprende, olha esse desenho, que nós temos um sangue venoso e um sangue arterial. O sangue venoso geralmente é representado pela veia azul, não é isso? E a artéria sempre com sangue vermelho, que vocês estão vendo agora na representação deste desenho. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque é importante a gente lembrar que todo fio, ele tem lá na base, tá? Ele recebe nutrição através desses capilares. Então, existe uma troca, né, de substâncias ali nessa base. Chega o sangue oxigenado, trazendo oxigênio, nutrientes, minerais, e sai levando toxinas. Por essa razão, eu chamo a atenção para 2 pontos. Quando a gente tem alguns tratamentos da marca, então pensados, por exemplo, no couro cabeludo, que é um tema que a gente aborda melhor no outro treinamento nosso, no Care Essentials, vocês percebem como a marca atua, né, no estímulo de circulação sanguínea para ter uma efetividade e um combate melhor para casos como tratamento de queda. Mas também esse desenho faz a gente pensar que tudo que a gente coloca no nosso couro cabeludo em uma quantidade muito menor, tá? Claro que demora, mas isso pode ser absorvido pela nossa corrente sanguínea também. Então, é muito importante que vocês cuidem e tenham responsabilidade com a qualidade do produto que vocês usam no banheiro de vocês aí também. Outro ponto, que é uma informação descoberta, inclusive, há pouco tempo, eu digo há menos de 10 anos, isso para avanço de tecnologia é muito recente, esse sistema, né, o folículo capilar, a estrutura do bulbo capilar, é formado, então, por um sistema biológico complexo e descobriu que ali eu também tenho um reservatório de células-tronco, tá? Células-tronco, elas são células que podem se transformar em qualquer célula do nosso organismo. Então, hoje, toda a parte de pesquisa para a parte de biologia, para decodificação, para genoma, enfim, até para tratamento de câncer, hoje tem muitas pesquisas, eles fazem extraindo, né, células-tronco da parte ali da papila dérmica. Então, nós temos na nossa mão, dentro do salão, um objeto de muito interesse ali para a ciência também, né? E não só para a ciência aplicada à nossa área, mas outras áreas também. Esse é o ambiente da fibra capilar, como eu disse para vocês. A gente vê só aqui, né, o pelo ou o cabelo, mas existem todos esses outros componentes muito importantes aqui também. Percebam que a glândula sebácea, ela é um anexo e ela está ligada ao mesmo ducto, né, ali, ao mesmo folículo, a saída, né, onde sai o meu fio, o meu cabelo. Então, ela é como se fosse, percebem aqui, ó, uma sacolinha, uma estrutura, né, meio redonda, aonde ela guarda e produz ali oleosidade, que é responsável para lubrificar não só o pelo, mas também a pele. A oleosidade associada ao suor tem a função de criar uma camada ácida, levemente ácida na pele para proteção de fungos, bactérias, e também é muito importante, em conjunto com os pelos, o cabelo, para a parte de proteção, de regulagem térmica e isolamento também, evitando ali evaporação e desidratação do nosso corpo como um todo. A pele, lembrem-se que é o maior órgão do corpo, né? E tem a função de revestimento, interação social, mas, claro, a função principal é a nossa proteção, né? Evitando ali que os nossos órgãos fiquem expostos como um todo. E o cabelo, que nós trabalhamos no dia a dia, também tem essa função de proteção. Os estudos indicam, né, a grande presença de cabelo em maior quantidade na cabeça, porque é onde fica o cérebro. A gente sabe que o cabelo possui geralmente grande quantidade de melanina, então melanina tem uma ação, né, uma resistência à absorção também da radiação UV. Então, cabelos aqui na cabeça, a gente tende a ter uma proteção maior de radiação na cabeça. Isso porque lá atrás, né, vivíamos na natureza, enfim, ali em contato e com exposição solar direta também. Eu já expliquei um pouquinho sobre os queratinócitos e melanócitos para vocês. É importante que a gente entenda eles também. E vocês perceberão aqui, ó, a glândula sebácea também, né? A glândula sudorípara aqui e a glândula sebácea. Troquei. A glândula sebácea aqui
e aqui a glândula sudorípara. Isso é só para ver se vocês estão atentos ao curso, tá? A glândula sudorípara, então, como eu disse, produz o suor, e as duas substâncias são importantes porque lubrificam e ajudam na parte de proteção e regulagem térmica da pele. Sobre a parte de crescimento do cabelo, quando a gente fala de textura também do fio, agora trazendo aqui para vocês os nossos conhecimentos, né, aplicados a essa área, eu queria contar para vocês primeiro, o cabelo não cresce de modo contínuo, né? Parece uma informação óbvia quando é dita, mas às vezes as nossas clientes elas não pensam muito nisso, porque o desejo delas seria ter todos os fios no mesmo comprimento, né? Então, fazendo algumas anamneses e atendimento no salão, elas relatam para a gente assim, nossa, mas eu gostaria, eu tenho muito cabelinho mais curtinho, ó, eu queria que o meu cabelo fosse todo de um mesmo comprimento, geralmente, ou sem esses fiozinhos novos. E é assim o desenvolvimento, né? Alguns cabelos estarão na fase anágena, ainda em crescimento, alguns cabelos já estarão estacionados, o crescimento eles vão cair. Então, eu sempre terei no cabelo como um todo, fios de diferentes comprimentos. E mais uma informação, eu terei na mesma cabeça fios em períodos de crescimento diferente, alguns crescendo ainda, outros em repouso, outros já em período de queda, ou seja, o pentear já vai fazer o fio ir embora, né? Então, é importante entender isso também. Em geral, só para vocês saberem, a gente tem cada folículo piloso, que é onde é produzido o fio, ele produz cerca de 20 fios durante a vida, tá? Então, Pedro, se o meu cabelo cair 20 vezes ali, eu não vou ter mais cabelo, eu vou começar a ficar careca? Depende. Muitos desses folículos ainda estão adormecidos e com, né, a idade, enfim, alguns produzem, cumprem lá a sua produção média de 20 fios, depois outros acordam, outros adormecem, então isso não acontece de modo contínuo, tá? Se vocês cuidarem certinho, com uma alimentação correta, vida saudável, a gente sabe que isso impacta, é provável que vocês tenham um cabelo ali com muito volume por muito, muito tempo. Agora, a gente precisa entender um pouquinho, isso é uma revisão com vocês, tá? Na parte de tricologia e citologia. O meu intuito é revisar um pouco com vocês para contextualizar lá na frente algumas informações técnicas também. O que a gente é importante a gente recordar sobre o diâmetro do fio? Nós temos fios finos, médios e grossos. Nesse slide vocês têm algumas informações mais técnicas, né, com relação à espessura ali, medidas em micrômetros, né? Mas eu não quero chamar atenção tanto para isso. O que nós precisamos entender é, um fio grosso possui uma quantidade maior de massa, de estrutura, do que um fio fino. Então, logo, ele tem um córtex maior e ele tem uma camada de cutícula maior, ou seja, ele possui mais cutículas. Se vocês já aprenderam que um fio ele é composto, né, grande parte dele por queratina, faz sentido eu afirmar agora para vocês, então, que um fio fino possui menos queratina do que um fio grosso? Faz, não faz? Faz sentido porque se um fio grosso se o cabelo é composto em grande parte por queratina, e se um fio grosso possui um córtex maior ou mais camadas cuticulares, logo eu já entendo que ele possui uma quantidade de queratina maior. E por que isso é importante a gente entender? Isso fundamenta, por exemplo, o fato de um cabelo fino ser muito suscetível à quebra durante processos químicos, uma vez que ele tem menos queratina. Isso justifica e faz sentido para a gente o fato de um cabelo grosso ser mais resistente a clareamentos ou processo de alisamento, né? Um cabelo grosso, quando você clareia ou passa do ponto, ele tende a ser um cabelo que fica poroso, ressecado, frisado, difícil de modelar, mas não é tão... É difícil você quebrar um cabelo grosso, a gente precisa errar bastante ali, né, para acontecer um corte químico em uma primeira ocasião, em um primeiro processo químico forte. Já no cabelo fino, a gente precisa ter um cuidado maior. Isso faz tão sentido, pessoal, porque eu não disse agora que um cabelo grosso possui mais camadas de cutícula? Para um pó descolorante clarear um cabelo fino, ele rapidinho ele consegue permear ali, através, né, tirando o CMC, passando pela cutícula e chegando no córtex, uma vez que nós já aprendemos que é no córtex que ficam os pigmentos do fio. A cutícula não tem pigmento, ela é transparente.
Para um descolorante clarear um cabelo grosso, ele precisa de mais força, inclusive ou mais tempo, porque ele precisa passar por mais camadas cuticulares para conseguir chegar no córtex. Por essa razão, o clareamento de um cabelo grosso é um pouco mais lento que o cabelo fino. Por quê? Diâmetro maior, e lembrem-se disso, maior concentração de queratina nos fios grossos, tá bom? Eu prometo que essa informação vai fazer sentido já já, vocês vão ver. Quando a gente fala, então, de diâmetro, eu quero dizer do fio ser fino, médio ou grosso. É a espessura do cabelo. Quando eu falo de densidade, isso gera um pouco de confusão, mas densidade é a quantidade de cabelo na cabeça, eu diria, né? Ou referente àquele espaço onde eu estou olhando. Então, uma pessoa pode ter alta densidade e um fio fino, muito cabelo e fio fino. Uma pessoa pode ter baixa densidade e muitas vezes um fio grosso também. Então, uma coisa não está diretamente relacionada à outra. O que a gente precisa entender é que a densidade, a quantidade de cabelo, começa a diminuir a partir dos 35 anos até os 70. E aí a gente começa a perceber que aquela cliente dos 30 anos, nossa cliente de muito tempo já, que gostava de um cabelo macio, que gostava de um cabelo com toque brilhoso, ela já começa a vir para o salão depois dos 35, 36 anos, com uma preocupação um pouco diferente, onde a preocupação dela já começa a ser um pouco mais de volume, corpo. E as senhorinhas, então, ali, depois dos 50 anos, elas contam sempre para a gente a mesma informação. Nossa, Pedro, mas eu tinha muito mais cabelo quando eu era mais jovem. Quem nunca ouviu, né, uma frase como essa? E por que isso acontece? Existe um nome técnico para isso, e o nome é quenógeno. Quenógeno é o intervalo entre a fase telógena e a fase anágena de crescimento do fio, que é o tempo que o folículo adormecido demora para acordar, para começar a produzir um novo fio. Então, por que faz sentido isso para a gente? Com a idade, o metabolismo vai ficando menos acelerado. A gente percebe isso porque a gente começa a correr mais atrás do prejuízo, né? Só para lembrarem vocês um fato engraçado, é só vocês lembrarem do nosso dia a dia aí, eu espero, né? Que todo mundo se sinta jovem de alma aqui neste treinamento. Mas só para lembrar vocês, eu me lembro no meu tempo de faculdade, não vou contar a minha idade agora para vocês, mas uma noite de balada eu estava novo no outro dia. Agora, anos depois, eu diria que se eu faço, assim, se eu tenho uma noite de um vinho ou de uma balada, o meu quenógeno e o meu intervalo para eu me recuperar é bem maior. Eu acho que eu fico uma semana ainda ali precisando reestruturar. Por que essa brincadeira faz sentido se eu dizer para vocês que está relacionado ao metabolismo, tá? Metabolismo desacelera com a idade, logo tudo fica mais lento, então a fase de crescimento também. E como demora para um fio cair, ele demora para nascer ou ser produzido de novo, as mulheres, as senhoras e os senhores começam a perceber um rareamento mesmo, né, no couro cabeludo, e começam a perceber que o cabelo vai ficando mais fino. Então, é normal com a idade isso acontecer, tá? O cabelo ir afinando. Outro fato curioso também é que pelas alterações hormonais, o cabelo muda. Então, eu posso afirmar que você, que está aqui assistindo esse curso, não tem o mesmo cabelo de 5 anos atrás, tá? Eu diria que é mais ou menos esse o intervalo. Então, o cabelo, ele tende a ficar mais grosso na época da adolescência e vida adulta, e depois na fase madura, ele começa a diminuir também o diâmetro e ficar mais fino. Então, é normal o cabelo ir mudando, tá? Ali, ao longo das décadas também, vocês percebendo um cabelo um pouco diferente, em densidade, em volume e espessura também. Isso é quando a gente fala de espessura, diâmetro, a gente já falou um pouquinho sobre o couro cabeludo, relembrei alguns pontos para vocês. Agora, eu quero levar vocês para um estudo ali do interesse cosmético, tá? Desse fio, que é quando a gente vai estudar onde age cada produto ali, onde age uma máscara, onde age uma coloração. E aí é quando a gente para olhar a estrutura, né, dessa haste capilar, que a gente divide em 3 partes. Primeiro, que a parte externa é a cutícula, a gente precisa pensar na cutícula como se ela fosse um telhado, tá? Um conjunto de escamas ou de células empilhadas umas sobre as outras,
que tem a função de proteção desse córtex. Cada cutícula ela é conectada a outra cutícula por uma espécie de gordura, que a gente chama de CMC. Esse CMC ele é responsável por ter adesão nessa cutícula, então gruda uma na outra, e é ele quem confere para o fio uma característica hidrofóbica, ou seja, um cabelo saudável tem uma oleosidade natural entre uma cutícula e outra, o que impede com que esse cabelo fique absorvendo água. Então, por essa razão, o cabelo não fica frisado, o cabelo desembaraça de modo mais fácil, inclusive seca de um modo mais rápido também. Quem já secou um cabelo muito poroso no salão vai entender o que eu estou falando, né? Que demora muito o cabelo danificado para secar, porque ele não tem mais essa proteção e a água penetra fundo ali dentro da estrutura também. No que a cutícula impacta para a gente no dia a dia? Cutícula impacta no brilho do cabelo. Se o cabelo está sem brilho, provavelmente ele está com algum desarranjo cuticular, ela está com alguma erosão, então eu já não tenho mais uma parte da cutícula, eu preciso fazer um realinhamento nessa superfície, eu preciso recompactar essa cutícula, colocar ali, voltar, né, colocar algum componente ali que refaça esse CMC para que a gente tenha uma aderência melhor, um selamento melhor na cutícula e impacte também mais maciez para o cabelo. Cutícula alinhada, fio desembaraçado, fio macio. Cutícula desalinhada, fio opaco e fio áspero. Tá bem? Sobre o córtex, é no córtex que a grande mágica da cor acontece no cabelo, né? As grandes transformações também. Córtex é a parte mais interna do fio. Geralmente as células, né, elas são alongadas, já não são achatadas como a parte da cutícula, e é no córtex que a gente tem ali os pigmentos de cor, as pontes, né, responsáveis por toda a resistência do cabelo, elas estão ali presentes no córtex. Geralmente, o córtex representa cerca de 80% da massa do cabelo como um todo, tá? Um córtex danificado vai impactar na resistência e força do fio. Então, é quando o cabelo quebra, quando o cabelo está elástico, ele está com danos que chegaram na parte do córtex, da fibra capilar. Por fim, nós temos a medula, mas eu queria dizer para vocês que a medula é muito pouco estudada para fim cosmético, né, para o cabelo, porque ela não tem função para a gente nenhuma. Inclusive, nos fios, em muitos casos, a medula é ausente, principalmente em quem tem cabelos finos. O que se sabe é que um cabelo que possui medula, então tem um espaço lá com um pouco de ar, porque ela é um pouco oca, essa estrutura, tendem a ser cabelos com mais propensão à reflexão de luz e brilho, tá? Mas nem sempre ela está presente, então, no cabelo, e mesmo cabelos finos que não possuem medula, não tem nenhum problema ali, a estrutura é normal do cabelo, tá? É engraçado porque eu já ouvi algumas pessoas falarem, nossa, esse tratamento é muito profundo, ele reconstrói até a medula. Isso é, infelizmente, uma fake news, porque a gente não precisa de um tratamento que reconstrua a medula, tendo em vista de que para o nosso interesse cosmético e químico de resistência, de brilho, de estrutura de cabelo, a medula tem pouca serventia para este caso, tá bem? Você já ouviu falar em manto hidrolipídico? Eu já dei uma deixinha lá no começo do nosso treinamento, quando eu contei a ação da glândula sebácea e glândula sudorípara, mas manto hidrolipídico é a junção do suor e do sebo que vão fazer uma proteção na nossa pele, tá? Então, protege de agressões externas e é importante que nós tenhamos esse manto hidrolipídico ali. Quando a gente lava o rosto em um banho muito quente ou com sabonete muito abrasivo e você sente aquela pele repuxando, na hora pode até dar uma falsa sensação de limpeza, mas a gente sabe que vai ter um efeito rebote depois, que eu posso ter ressecamento e até um dano na pele, não é assim? Um dano na pele. Essa questão significa que você removeu demais o seu manto hidrolipídico. Então, a gente precisa tomar cuidado, ter produtos sutis, gentis, para que remova o excesso, mas sem que resseque a nossa pele. Mas muitas vezes a gente precisa remover também o excesso, porque a gente vai ter ali como garantir a durabilidade de um resultado melhor e mais duradouro também, tá bem? Então, manto hidrolipídico tem essa função. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero relembrar vocês como a gente deve lavar cabelo, né, no nosso dia a dia no salão e até para nossa cliente também. Parece algo engraçado, né, nós falarmos isso em um curso,
mas eu queria que vocês soubessem que a Keone tem um jeito exclusivo para lavar cabelo. E se vocês usarem dessa maneira, vocês vão extrair o melhor dos produtos e vocês vão conseguir um super resultado também. O cabelo fica limpo até por mais dias, eu diria, já que a higienização foi perfeita. Como nós lavamos cabelo na Keone? E se eu contar para vocês que na Keone nós lavamos o cabelo 3 vezes no lavatório? Nossa, Pedro, mas eu já ouvi falar 2. Como assim 3 vezes? A gente vai entender agora. Na Keone, o primeiro passo é vocês molharem o cabelo, enxaguem bem o cabelo e removam todo para remover um pouco de oleosidade e poluição. Vocês vão massagear e lavar este cabelo com movimentos circulares sem shampoo. Eu vou até parar a minha apresentação aqui para explicar um pouco melhor isso para vocês. Então, vocês vão massagear, ó, em movimentos circulares sem shampoo. Lembram do slide, alguns slides atrás, onde eu mostrei para vocês que a glândula sebácea ela parece um estoque de oleosidade. Quando você faz pressão aqui, você pressiona a glândula sebácea e essa oleosidade sai. E aí você vai, depois de massagear, enxaguar. O que vai acontecer? Se eu tirei o excesso da glândula sebácea de oleosidade, ela vai demorar mais tempo para produzir óleo. O cabelo demora mais tempo para ficar oleoso. Outro ponto de observação quando eu faço isso no lavatório. Quando eu faço isso, a oleosidade não vem toda para a superfície do cabelo. Eu vou enxaguar e geralmente a cliente está nessa posição, não é mesmo? Um pouco inclinada assim no lavatório. Quando eu enxago, qual é o cenário que eu tinha anteriormente? Muito óleo aqui. Eu enxago com a água, esse óleo vai escorrer para o comprimento. Então, o cenário de atuação para o primeiro shampoo será menos óleo aqui e óleo por toda a superfície do cabelo, que é o cenário ideal para o shampoo limpar. Ele vai limpar de modo mais efetivo aqui a raiz e vai ser mais gentil com o comprimento. Então, o primeiro lavado da Keone é sem shampoo, massageando com movimentos circulares e enxaguando todo o cabelo. Dá para sentir a oleosidade na mão nesse momento, vocês vão ver. Segundo passo, depois disso, vocês vão aí então aplicar o shampoo. E nós temos uma dica na Keone, que é a técnica dos 5 pontos. Evitem de colocar o shampoo na mão e aplicar direto, geralmente aqui, porque fica acumulado só, né, no topo da cabeça, no ápice, e às vezes você precisa ficar pegando água e molhando mais para espalhar o produto. Nós vamos aproveitar a curvatura da cabeça. A cabeça é algo circular, então você vai depositar o produto em 5 pontos na cabeça. Onde são esses 5 pontos? Lembrando que a ordem não vai alterar, tá? Mas é a parte frontal, aqui, topo, nuca. Então, 1, 2, 3. Lateral, lateral. 5 pontos. Feito isso com a cliente inclinada, ó, o produto já vai meio que se espalhando sozinho e você vai fazer a massagem. Lembrando que a primeira massagem geralmente não produz espuma, então massageia o couro cabeludo ali, pega esse produto e espalha suavemente para o comprimento apertando, enxágua e você vai lavar pela 3ª vez. Terceira vez, primeira sem shampoo, uma com shampoo, segunda com shampoo. Fez sentido? 3ª vez você vai lavar de novo com shampoo, aplicando novamente pelos 5 pontos da cabeça. Aí sim você vai ver uma espuma cremosa, você pode massagear ela para o comprimento. Evitem de fazer atrito na fibra capilar, porque isso danifica a cutícula, não precisa. Você vai embaraçar o cabelo e vai ter mais trabalho para desembaraçar. Então, movimentos circulares, fez espuma, você, de novo eu vou virar aqui agora, ó, até deu uma emoção aqui na câmera. Você vai virar e você vai, ó, puxar para o comprimento o cabelo, pode ir apertando essa espuma na fibra capilar, pronto, você vai ter uma limpeza bem efetiva. Feito isso, o próximo passo é nós cuidarmos ali da parte de tratar e condicionar o cabelo. Aqui, como eu disse, ó, o 3º passo é novamente a lavagem, e aí a gente vai tratar e cuidar do fio. Nesse momento, depois de lavar o shampoo, você vai precisar de 2 aliados no lavatório sempre. O primeiro é um pente, e o segundo é uma toalha. E se o cabelo estiver saudável, não precisa de toalha, mas você vai usar bastante as mãos para retirar a água do fio.
Aplicar a máscara ou condicionador sem pentear o cabelo não faz muito sentido, porque você não vai garantir uma distribuição por todos os fios. Então, sempre aproveite o momento de ação de um produto profissional como uma máscara ou um condicionador para você pentear e desembaraçar este cabelo ali durante o lavado de vocês. Com certeza vocês terão um super resultado e o produto tem tempo maior de ação ali na fibra capilar também. Antes de vocês fazerem isso, eu quero lembrar essa lei aqui, né? Uma lei da física ali, que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Quem já ouviu, né, sobre essa lei da física? E ela é muito verdadeira, pessoal. Por que eu estou contando isso para vocês? As consumidoras têm muito hábito de aplicar condicionador no cabelo muito encharcado ou a máscara. Se você faz isso, tem tanta água no fio que as proteínas não vão se acoplar. Muitas vezes você até consegue desembaraçar o cabelo, mas você não vai ter um tratamento efetivo. Então, lembre-se de, sempre antes do condicionador e máscara, retirar o máximo de água possível do cabelo. Então, apertem bem o cabelo com a mão e, de preferência, no caso de máscaras, seque o cabelo antes com uma toalha, para ele não ficar pingando. Aí, então, você aplica o tratamento. A água vai servir como um veículo transportador desse nutriente para a fibra, mas ela não vai atrapalhar ali no acoplamento dessas proteínas. Se não, quem nunca, né, aplicou em um cabelo muito úmido, você vê ali o produto agindo, de repente você olha o produto escorreu e está todo ali no lavatório, né? Então, lembrem sempre de retirar o produto do fio. Aí é só aplicar a máscara ou condicionador e respeitar o tempo de pausa, que na Keone costuma ser de 1 a 3 minutos para o condicionador e de 5 minutos para as máscaras, para tratamentos normais. As nossas reconstruções, cada uma delas tem um tempo específico. Vamos retomar sobre problemas no couro cabeludo. Só para dizer um pouquinho sobre isso, nós já aprendemos, né, e temos esse conteúdo em outros treinamentos. Nós temos a caspa, que é um dos problemas do couro cabeludo, descamação, geralmente ocorre, né, por conta do fungo malacésia ou Pterospora ovale também. E acredite se quiser, pessoal, mais da metade da população sofre com descamação ou caspa. Então é algo muito importante. A gente precisa cuidar disso e com certeza vocês possuem alguma cliente com descamação. Queda de cabelo também é um outro problema, né? Uma outra queixa para as nossas clientes, principalmente agora nesse momento pós-Covid. E a gente precisa lembrar que a gente tem queda incidental, não é algo crônico, né? Então, geralmente é por estresse, pós-cirúrgico, alguma alteração hormonal, isso é fácil de a gente reverter, ou aquela queda crônica que já está há muito tempo, é um caso de uma alopécia avançada, a gente não consegue reverter ela só com produto cosmético, a gente precisa de um acompanhamento médico também. Então, nesse caso, indiquem para que ela passe por um dermatologista, porque ele sempre vai conseguir indicar e ajudar melhor nesses tratamentos, tá bem? Aqui, a gente tem a recomendação, aliás, a definição dos principais tipos de queda. Nós temos alopécia ou alopecia e nós temos eflúvio. A grande diferença, eu vou até desenhar aqui no slide para facilitar, ó. A grande diferença aqui, eu vou fazer um traço aqui. Se vocês olharem na parte de cima, nós temos o desenho da alopécia, tá? E se vocês olharem na parte de baixo, o eflúvio. Qual é a característica? A alopécia sempre vai ter esse efeito arredondado que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aqui uma alopecia areata. A alopecia areata geralmente é ocasionada por estresse ou alguma predisposição, onde o nosso próprio organismo de defesa começa a atacar a papila dérmica ali, né? Onde o fio é gerado, e ela tem essa característica de ficar essas quedas arredondadas, né? No fio, no couro cabeludo como um todo, e pode acontecer até no corpo também. A alopecia androgenética, ela é mais relacionada a questões hormonais, a distúrbios hormonais. E existe a alopecia androgenética feminina e masculina. A gente vê com mais frequência nos homens, que é quando o homem vai ficando careca, né? E ela também tem esse padrão arredondado. Vocês já perceberam? Ó, eu consigo, ó, desenhar um círculo aqui nessa parte deste couro cabeludo que, né, está aqui na foto. Então, ela também cria esse padrão, só que geralmente a área é maior e não tem tantas essas falhas pontuais. Ela começa a cair sempre da recessão aqui, né, da entrada, sentido ao ápice da cabeça, e aqui também com rareamento maior.
Agora, pessoal, o eflúvio, ele é mais relacionado a questões de estresse, tá? Pode ser um estresse químico, pode ser um estresse físico, mecânico, enfim. Mas o eflúvio, a queda é difusa. É o que acontece muito com as mulheres que estão passando por estresse, ou pós, às vezes, né, na questão da gravidez, ou pós-cirúrgico. A pessoa passa a mão e vê o cabelo caindo como um todo, ele vai ficando falhado, fala, nossa, eu estou com pouco cabelo, mas eu não tenho esse padrão de desenho arredondado como vocês veem aqui. Ou pode ser o eflúvio anágeno, que é quando a pessoa fica com aquele cabelo fininho, 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 né? Quase não tem cabelo. O eflúvio anágeno geralmente acontece por tratamentos quimioterápicos, tá? A quimio afeta e o cabelo que está até crescendo na fase anágena cai também, então fica bem ralinho e fraquinho. Esses são alguns dos diferenciais aqui, para vocês entenderem quais são os tipos de queda. Na Keune, nós conseguimos tratar e melhorar os casos de eflúvio, os casos de alopecia areata também, mas com acompanhamento sempre de dermatologista, com médico, e a alopecia androgenética também, no caso do homem, com a linha Fortify, só que a alopecia androgenética sempre tem que ser tratada também com estímulo de dentro para fora, provavelmente com algum inibidor ali da DHT, pode ser a finasterida, mas aí precisa ser acompanhado também com o médico, tá, pessoal? Sempre queda, é importante que seja cuidada e pensada em conjunto esse tratamento com o médico. Porque nós trataremos com produto cosmético de fora para dentro e lá no tratamento de cabine ou clínico de dentro para fora, 360, esse cuidado só pode ter um resultado maravilhoso e uma resposta bem legal do organismo. Tá bem? Oleosidade, já contei um pouquinho para vocês. Só lembre-se que o couro cabeludo oleoso tende a ter a glândula sebácea muito agitada. Então, ela produz óleo o tempo todo, não para de produzir óleo. E a consequência é, a pessoa lava o cabelo pela manhã, ao final do dia ele já está com aspecto sujo. Então, essas são as principais anomalias e problemas referentes ao couro cabeludo. Caspa, oleosidade e queda. E no fio? Quais são as necessidades e problemas relacionados ao fio, né? Nós temos problemas relacionados a ressecamento, a falta de brilho e queda. E aí a gente entra com esses termos embaixo, que é muito comum as clientes perguntarem: condicionamento, emoliência, hidratação, reconstrução e nutrição. Condicionamento está relacionado ao quão macio esse cabelo está, né? O quanto eu consigo desembaraçar este cabelo, ou penteabilidade da fibra capilar. Hidratação, a gente relaciona a questão de reposição de água. Hidratação é hidra, né? Só que tem um ponto aqui que a gente precisa pensar, eu proponho uma reflexão para vocês. O cabelo saudável, a água não penetra nele. O cabelo saudável, ele é hidrofóbico. Então, por que a gente fala tanto de hidratação? Primeiro porque é um termo comercial para as pessoas. Mas a hidratação no cabelo, ela se dá por meio de substâncias nutritivas. Então, por isso, sempre quando vocês verem uma máscara hidratante, vocês encontrarão um lipídio, alguma questão ali dentro também, para garantir essa hidratação, para fazer uma ação filmógena no cabelo e reter água ali também e ajudar nessa parte. Então, hidratação e nutrição muitas vezes caminham juntas. E mais uma informação, a reconstrução também caminha junto com a nutrição, porque eu preciso desses ativos, eles são complementares. Por isso que é tão difícil, quando as pessoas perguntam até na marca, já que a Keune tem um compromisso com verdade, assim, Pedro, qual é a máscara reconstrutora da Keune? Qual é a máscara nutritiva da Keune? Ou a máscara emoliente ou hidratante? É um pouco difícil a gente classificar uma máscara puramente de uma única maneira, porque como químico, o cosmetólogo, eu consigo dizer para vocês que nenhuma máscara da Keune é só hidratante ou só reconstrutora. Todas possuem esses três valores em pesos e em concentrações diferentes dentro da formulação, de acordo com a necessidade, e eu vou explicar isso para vocês. Então, mas e uma cliente se ela quer comprar um cronograma, e aí ela quer comprar 3, 4 máscaras para ter uma hidratante, uma reconstrutora? Essa cliente, geralmente, ela investe em shampoo e máscara e não investe em outros produtos. O melhor é ela ter uma máscara indicada para o cabelo dela, para manutenção, e ao invés de ela investir em 4, 5 máscaras, que ela invista num bom shampoo, no correto para ela, no bom condicionador,
na máscara que ela já ia investir e no finalizador ideal. Então, ela tem uma linha completa. E deixa essa parte do cronograma capilar, de alternância de máscaras, para que isso aconteça no salão, nos tratamentos que ela fizer no salão. Porque aí o profissional consegue analisar semana a semana a necessidade do cabelo e escolher qual é o melhor tratamento ali. É melhor, já que na casa dela ela vai ter uma linha de manutenção para aquele momento, né? E, pessoal, o cabelo não se acostuma com uma máscara ali por 4, 5 meses, que é o tempo de durabilidade média de um tratamento, né? De um shampoo e condicionador em casa. Então, ela pode ter um único tratamento e depois ela troca e alterna quando aquele acabar, tá bem? A gente tem esse compromisso com verdade, então por isso que eu estou explicando dessa forma para vocês. Agora, a gente precisa entender o que nós temos em tecnologia na marca, né? Para todos esses problemas, para problemas do couro cabeludo e do fio, para questões relacionadas a condicionamento, nutrição, reconstrução, nós temos a linha Kionicare, que é alta tecnologia em favor de máxima reconstrução. São fórmulas seguras, comprovadas, todos os produtos seguem o rígido padrão, tá, de qualidade do mercado europeu. E todos os produtos possuem um complexo rico de minerais essenciais que vão tratar tanto o couro cabeludo quanto o fio. Eu só quero lembrar uma questão antes que alguém fique na dúvida aí. A Keone não testa em animais, nós nunca testamos em animais e nem terceirizamos nenhum teste, tá? Então, antes que vocês perguntem, nossos produtos não são testados em animais. Sobre os minerais essenciais, né? Nós temos ali na composição 5 minerais essenciais, cada um deles com benefício exclusivo para a pele. No couro cabeludo, ele vai nutrir, né, ali, esse couro cabeludo, deixando ele saudável, forte, íntegro. E no fio, eles ajudam a relaxar a cutícula, melhorando a adesão entre elas, a coerência e a coesão entre elas, ao mesmo tempo em que aumenta o brilho também da fibra capilar. Então, todos os produtos de tratamento da linha Kionicare possuem os 5 minerais essenciais. E olha que bonitinho como é uma linha completa para vocês conhecerem. E caso você queira aprofundar um pouquinho mais em cada um dos produtos, vocês podem participar dos nossos cursos presenciais ou de um outro curso online, como o Keone Pro. Nós também temos agora o Keone, o Care Essential, onde a gente aborda um pouquinho mais linha a linha. Mas nós temos cuidados para o couro cabeludo com a linha Derma Exfoliate para caspa, Derma Regulate para queda, Derma Activate para a queda, Derma Regulate para oleosidade, perdão, Derma Sensitive para sensibilidade no couro cabeludo. Então, couro cabeludo sensível, que coça, esse é um dos lançamentos da marca para o ano de 2022. Nós temos na parte de condicionamento, Setting Oil para brilho, Vital Nutrition para nutrir cabelos processados, descoloridos, ressecados, Sun Shield para proteção, né, desse cabelo que se expõe ao sol, à praia, mar e piscina, Color Brilliance para proteção da cor de cabelos coloridos, Silver Saver para cuidar dos cabelos de tons loiros ou grisalhos, já que ele possui pigmento violeta e neutraliza o aspecto amarelado dos fios, Clarify, que é o nosso shampoo anti-resíduo exclusivo de lavatório, então ele só tem na versão de litro, Absolute Volume para volume, cabelos fininhos que precisam de corpo e um pouco mais de volume. Keratin Smooth para cabelos que precisam de queratina, precisam ser fortalecidos e ser fáceis de vocês escovarem, né, e modelarem. Então ele tem um ingrediente como o Seal Soft, que deixa o cabelo maleável, sem frizz e fácil de modelar. E a linha Care Control, que é pensada para ativar o formato natural do cabelo, seja para cachos, ondas, né? Para quem gosta do seu formato natural ali, ondulado, cacheado ou crespo também. Agora, nós chegamos em uma parte legal, que é a parte principal, né? E o foco deste curso, que é a gente falar sobre os tratamentos da Keone. Nós temos máscaras de tratamento, nós temos o Bond Fusion, que é uma reconstrução, e nós temos o Miracle Elixir. Ai, Pedro, quando que eu recomendo um e quando que eu recomendo outro? Quando que cada tratamento é melhor? Bom, agora a gente precisa entender um pouquinho, mas nós vamos começar pelas máscaras, né, na classificação dos tratamentos nutritivos da Keone. Antes, eu quero perguntar uma pergunta polêmica para vocês aqui. E aí,
A gente precisa aplicar condicionador depois que usa máscara no cabelo? Ou não? Quando eu uso condicionador, eu não uso máscara. Como é a resposta e orientação de vocês para a consumidora? Tecnicamente, a resposta é que na Keune, as nossas máscaras também têm poder de selamento cuticular. Então, quando vocês lavarem o cabelo com shampoo e aplicar uma máscara, não se faz necessário o uso do condicionador depois da máscara. Quando você usa condicionador, você não precisa usar máscara. A consumidora precisa ter os dois na casa dela. Máscara faz nutrição, condicionador vai cuidar mais da superfície do cabelo. Mas isso tem que acontecer em momentos diferentes. Então, se ela lava o cabelo 3 vezes na semana, ela pode aplicar 2 vezes o condicionador e 1 vez a máscara. E dessa forma ela tem um resultado bem legal. Ai, Pedro, mas minha cliente só gosta de máscara porque ela acha que desembaraça melhor o cabelo dela. Eu concordo, máscara tem um poder de emoliência maior. Só que se ela só usa máscara, ela certamente é aquela cliente que todo mês quer comprar uma máscara nova porque ela diz que o cabelo acostumou. E o cabelo dela vai ficando pesado, balança assim, ó, inteiro, sabe? Ele acaba não ficando um cabelo opaco. Porque quem é responsável por dar movimento à fibra do cabelo é o condicionador. Então, é importante essa alternância entre máscara e condicionador na casa. Agora, para finalizar os tratamentos da Keune, você não precisa aplicar um condicionador em seguida. Mas isso não é proibido. Se você sentiu que faltou emoliência, era um cabelo muito danificado, você pode escolher usar um condicionador depois, mas lembrando que o foco é garantir uma emoliência maior, não que seja um procedimento obrigatório, tá bem? Respondido isso para vocês, vamos pensar um pouquinho aqui sobre as máscaras. Vou deixar vocês darem uma lida nesse slide antes de mais nada. Ó. Quando a gente fala em nível de porosidade, tá? Eu preciso que a gente entenda qual é o nível de porosidade desse cabelo. Na Keune, toda vez que nós vamos indicar a máscara para uma cliente, a gente sempre vai pensar primeiro na porosidade. Porosidade é a aspereza do cabelo, né? É a falta de brilho, é o desalinhamento da cutícula. E esse é o parâmetro da nossa consumidora. Ela chega no salão passando a mão no cabelo e sentindo porosidade. Então, eu preciso resolver o problema dela pensando no que o cabelo precisa na causa, mas também tratando a porosidade. Porque às vezes uma cliente precisa de muita reconstrução no cabelo. Aí, se eu trato só a reconstrução, mas não tem a preocupação da emoliência nesse fio, o alinhamento cuticular, ela vai achar que o tratamento não foi bom. Porque sabe o que ela vai ver? Não é a força do cabelo ou a resistência à quebra. Ela vai ver e ela vai sentir passando a mão no cabelo, se a mão está escorrendo, né? Se a mão está deslizando, o brilho e o selamento cuticular. Então, os nossos tratamentos, a primeira observação é sempre pelo nível de porosidade. E aí a gente tem, nós chamamos de 4, né, ali, 5 níveis de porosidades principais. Primeiro, nós temos o NP0, que é o cabelo virgem saudável, que é só o das crianças e do bebezinho, né? O nível de porosidade 1, a gente quase não percebe, acontece por ferramentas térmicas, ar, sol. É aquele cabelo que é saudável, não embaraça. Você percebe uma leve alteração na cor, no comprimento, assim, por oxidação. Você passa a mão, as pontas podem ser que embaracem um pouquinho. Nível de porosidade 2 já é aquele cabelo que foi processado quimicamente, mas com cuidado. Pessoal, um cabelo que passou por uma coloração, que passou por uma descoloração, mesmo que responsável, ou seja, com baixa volumagem, está saudável, bonito, íntegro, ele já tem porosidade, a gente precisa considerar isso e a gente considera como porosidade 2. Nível de porosidade 3 já é aquele cabelo que a cliente não consegue deixar secar naturalmente, porque ele fica sem forma, armado. Se era um cabelo ondulado, você descoloriu, ele já perdeu todo o ondulado. Ele é um cabelo poroso, seco, áspero. E, por fim, o nível de porosidade 3+, que a gente chama, a gente brinca, é o cabelo que está na UTI, que é aquele cabelo que já está sem estrutura, quebradiço. Cabelo de nível de porosidade 3+, nós tratamos no salão, tá? Nós não tratamos em casa. Ela vai ter que usar manutenção em casa, mas ela vai precisar vir fazer tratamentos profissionais no salão. Porque se esse cabelo está na UTI, ele precisa de um cuidado intensivo ali com ele. Faz sentido para vocês? Espero que sim.
Depois que eu disse sobre porosidade para vocês, eu quero classificar as máscaras da Keone por nível de porosidade, para vocês entenderem como fica. Então, nós temos as máscaras da Keone Care e nós temos a máscara Sleek, que é campeã de vendas, é uma máscara altamente emoliente e com resultado legal. Eu vou criar um tracinho aqui para vocês, ó. Vocês vão entender, inclusive esses tracinhos passam, né, ó, algumas máscaras aqui por cima. Pronto. Como assim, Pedro? Então, você está dizendo para mim que para um cabelo de nível de porosidade 1, o ideal, ou seja, um cabelo virgem, ele pode usar a Sleek, vai dar emoliência, maciez, ou ele pode usar Satin Oil. É uma linha lipídica, mas que vai tratar brilho também, não vai pesar no cabelo. Para o nível de porosidade 2, você diz aqui nesse slide, então, que eu posso usar Color Brilliance, Satin Oil ou Care Control. E para o nível de porosidade 3, que é o cabelo muito danificado, a gente só tem duas opções, Vital Nutrition ou Keratin Smooth. Sim, é isso que eu estou dizendo para vocês. Aqui, o foco principal é hidratação com nutrição, então HN. Aqui no nível de porosidade 2, nós temos nutrição com um leve fator de reconstrução. E aqui no nível 3, nós temos reconstrução com nutrição. Lembra que eu falei que é associado? Então, é importante a gente entender um pouquinho isso para entender a necessidade. Visualizei, ó, vou de novo aqui fazer um tracinho para a gente. Visualizei a estrutura do cabelo por nível de porosidade. Eu percebi que é um cabelo, que é um cabelo, né, processado, é um cabelo colorido e tem nível de porosidade 2. Então, a melhor indicação seria uma dessas três máscaras. Qual máscara, então, para o nível de porosidade 2? Color Brilliance, Satin Oil ou Care Control? Eu acabei de verificar que é um cabelo colorido. Qual máscara dentro do nível de porosidade 2 pode cuidar melhor de um cabelo colorido? Color Brilliance. Então, nesse caso, eu vou indicar a Color Brilliance. Eu acabei de verificar que é um cabelo colorido, que é um cabelo de nível de porosidade 2 e ele tem cachos. E o foco dela também é cuidar da porosidade, mas os cachos. Nesse caso, o melhor é a Care Control. Ah, mas ela quer brilho, ela acha que o cabelo dela está um pouco opaco. Indiquem Satin Oil. Pedro, o cabelo da minha cliente é colorido, só que ele está muito poroso. Eu estou vendo que é um nível de porosidade 3. Eu estou vendo que é um nível de porosidade maior, assim. Se eu indicar aqui, não sei, será que vai ser suficiente? Se você identificou que é o nível de porosidade 3, a gente precisa não é só cuidar da pigmentação do fio, a gente precisa repor massa nesse cabelo. Então, é melhor que você indique ou Keratin Smooth ou Vital Nutrition. Aí é melhor que o foco seja na reestruturação do cabelo mesmo. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. Nós vamos identificar o nível de porosidade do cabelo da cliente e, com base nisso, nessa tabelinha aqui, dividir na hora da indicação, primeiro pela necessidade primária, que é a porosidade. Identifiquei a necessidade, o nível de porosidade do cabelo, então identifiquei que é tipo 3. Aí eu vou olhar as características da máscara, o que cada uma tem de diferente, para ver o que soluciona outras questões e outras dúvidas também da nossa cliente. Agora, chegou uma pergunta muito importante que todos fazem. Tá, se eu tenho aqui no nível de porosidade 3 uma máscara que é reconstrutora e nutritiva, indicada para cabelos danificados, e vocês me indicam ali a linha Keratin Smooth e a Vital Nutrition. Pedro, quando eu indico a máscara Keratin e quando eu indico a máscara Vital? Para que caso cada uma é importante? Eu volto para aquele slide lá do começo. Lembra que eu disse que faria sentido para vocês, quando eu disse sobre a espessura do cabelo? A resposta para vocês, eu já vou contar o spoiler aqui direto, mas indiquem Keratin Smooth para cabelos finos. Indiquem a máscara Vital, a linha Vital, para cabelos grossos. Por quê? A resposta está nesse slide aqui, né? Ou lá naquele primeiro slide. Eu não disse para vocês que um cabelo fino, ele possui uma estrutura menor, logo, menor concentração de queratina, logo, o cabelo fino precisa de uma reposição maior de queratina. Por essa razão, para o cabelo fino, a linha Keratin é melhor. Se o cabelo for grosso, a gente tem muita camada cuticular nesse fio grosso.
E eu não disse para vocês que o que liga uma cutícula na outra é uma gordura chamada CMC? A Vital Nutrition, ela possui reconstrução, mas um alto fator de nutrição. Olha o nome dela, Nutrition. Então, nutrição é uma carga lipídica alta, ela melhora a coesão entre essas cutículas e o CMC, diminuindo a porosidade. Então, revisando com vocês, Keratin Smooth, maior carga de queratina, ideal para cabelos finos. Vital Nutrition, maior carga lipídica, ideal para cabelos grossos. Vamos recapitular de novo essa parte de diagnóstico, porque é sempre importante reforçar, né? A gente fala e pontua com vocês. Na hora do diagnóstico, eu vou primeiro olhar o couro cabeludo sempre na Keone. Se o couro cabeludo tiver algum problema, oleoso, com alguma caspa, a gente vai indicar o shampoo ideal para o couro cabeludo. Não, Pedro, o couro cabeludo está ideal e não tem nenhum problema. Então, nós vamos indicar um shampoo pensado para o fio. Na hora de escolher, aí como nós vamos escolher na análise do fio? Nós vamos analisar o nível de porosidade primeiro. Se ele está saudável, ressecado, sem brilho ou muito danificado, que é o nível de porosidade 3. Depois que eu identifiquei, então, nossa, classifiquei ele no nível de porosidade 2, né? Está ressecado, sem brilho. O desejo da cliente secundária é o quê? Brilho, proteção da cor, precisa reparar um pouco a questão das mechas? Não, Pedro, ela precisa cuidar do formato do cabelo? Aí eu vou indicar a questão da máscara ideal para ela, tá? De acordo com a característica de cada máscara dentro daquele subgrupo de porosidade. Ao final, vocês precisam pensar muito no comprimento e densidade do cabelo também na hora do diagnóstico, pessoal. Porque se é uma cliente de cabelo muito comprido, a gente precisa entender qual produto rende melhor para ela também, né? A gente costuma dizer na Keone que existem 4 tipos de comprimento de cabelo. Então, nós temos o cabelo curto, o cabelo médio, o cabelo longo e o cabelo CCB, que a gente conhece como Congregação Cristã do Brasil, que é aquela cliente que tira, né, o coque e quando cai aquele cabelo enorme lá nas costas, com todo respeito, tá, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, mas é uma característica da doutrina, né, da igreja, tenho família evangélica, então posso dizer isso ali. Mas esses cabelos maiores, não faz sentido, por exemplo, você indicar um finalizador de 30 ml, um finalizador pequeno, porque ela vai levar para casa e às vezes vai ter que usar muito daquele produto. Ou seja, ele vai ter um resultado, ele vai acabar em um rápido período de tempo. Então, é importante que a gente pense também num cabelo com alta densidade ou um grande comprimento, produtos que distribuem melhor ou que sejam mais concentrados. Neste caso, por exemplo, para desembaraçar o cabelo dela e usar como leave-in, pode ser o Too Faced. É um produto com alto rendimento, um óleo de argan, um setting oil, como sérum, são produtos ideais ali para serem usados nessa ocasião. Tá bem? Retomando aqui, então, uma vez que a gente já entendeu sobre as indicações das máscaras, agora a gente consegue falar um pouco sobre 2 grandes reconstruções da marca. Você pode simplesmente aplicar uma máscara de tratamento no salão, que é uma nutrição Keone. Agora a gente pode fazer uma reconstrução. E a primeira reconstrução que eu quero explicar para vocês é sobre o Miracle Elixir. Este tratamento é a prova de que milagres existem, né? Porque ele ajuda a recuperar o cabelo em até 80%. E no primeiro tratamento você já tem ali um cabelo 2 vezes mais macio. Ele é um tratamento rico em queratina. São 3 tipos de queratina diferentes, porque aí elas não se acumulam no cabelo e você não tem aquele efeito negativo que as pessoas têm medo, né? Da rigidez ocasionada por tratamento de queratina. Como é que a gente faz esse tratamento e para quem o Miracle é bem indicado, né? Primeiro, pessoal, se o cabelo da cliente está áspero, poroso, precisando de reconstrução, mas não está quebradiço, podem indicar o Miracle que vocês vão ter um resultado fantástico. E ele vocês vão usar como? Sempre o Buster, que é o Keratin, né? Booster, nós chamamos, associado a uma máscara da linha Keone Care. Como é que eu vou escolher a máscara? Vai depender da necessidade do cabelo. Então, se o cabelo precisa de controle, de muita queratina e de maciez, Keratin Smooth. Se o cabelo está sem brilho, você quer brilho,
Setting Oil. Se o cabelo precisa de nutrição, né, carga lipídica, Vital Nutrition. O cabelo precisa de proteção da cor, Color Brilliance, e agora se o foco é cachos, Care Control. E aí, como vocês vão fazer isso? Lavem o cabelo inicialmente com o shampoo Care, mais indicado, então vocês lavam 2 vezes com o shampoo Care. Nos nossos materiais, vocês encontrarão a recomendação de lavar com o shampoo Clarify, porque ele é o shampoo de limpeza profunda, ele prepara bem este cabelo para receber o tratamento, removendo resíduos de outros finalizadores, inclusive tratamentos anteriores. Agora, se eu estou com o cabelo, por exemplo, muito quebrado, sensível, não faz sentido eu lavar com o cabelo com shampoo anti-resíduos. Então, por isso que esse slide está assim, né? O uso de um shampoo que Unicare é indicado. Aí vocês podem optar por lavar com o shampoo Keratin Smooth, vocês podem optar por lavar com o Vital Nutrition, por exemplo. Escolhido a máscara, vocês vão pegar e colocar no recipiente a máscara, de acordo com a recomendação de quantidade no próximo slide, misturando a cápsula, como vocês vão ver nesse slide aqui. Então, escolhi o shampoo, usei a quantidade recomendada, eu vou escolher a máscara. 5, 10 e 15 gramas, tá? É uma quantidade maior do que os outros tratamentos da Keone, porque em um cabelo danificado, sensível, uma quantidade maior de máscara diminui o atrito do pente, da escova no fio, eu tenho menos risco de quebra por tração. Então, em um cabelo médio, por exemplo, serão 10 gramas, eu vou aplicar 10 gotas da cápsula. Para ficar fácil para vocês, para cada grama de máscara, 1 gota da cápsula. Aplico, espalho, deixo agir por 20 minutos, de preferência com fonte de calor, podendo ser um aparelho, um Climazon, né, um acelerador químico, podendo ser uma touca térmica ou até uma toalha aquecida no cabelo. Depois enxago bem e vou aplicar o Miracle Elixir Keratin Spray. Esse produto, ele é enriquecido com óleo de coco e quartz, então ele confere maciez e brilho que fica no cabelo mesmo após 5 lavagens, tá? Então, se a cliente quer até manter isso, é legal ela levar esse produto, ele pode ser, né, vendido para a consumidora final, para que ela tenha ele em casa e se beneficie por mais tempo desse tratamento, dessa super reconstrução. Vamos retomar um pouquinho as principais perguntas que eu já recebi ao longo do tempo ali com relação ao Miracle. Primeiro, então, Miracle Elixir, né? Vocês vão ver que na Keone milagres acontecem quando vocês usarem ele. Pedro, qual é o tempo de pausa deste tratamento? 20 minutos. Eu preciso aquecer o cabelo? É recomendado, tá, pelo departamento técnico da marca, que sim, que você use uma fonte de calor, isso garante uma emoliência maior do produto, e o calor, ele é um catalisador, ele ajuda inclusive na quebra de proteínas, né? Então ele melhora ali a penetração da queratina na fibra capilar também. Por ter queratina, o cabelo não fica enrijecido? Não. Por que ele não fica enrijecido? Por conta desses 3 tópicos abaixo. Nós temos a queratina em 3 tamanhos diferentes. A queratina, que é uma molécula grande, geralmente. A queratina hidrolisada, quando eu falo hidrolisada, isso significa que essa molécula sofreu o processo de hidrólise. Ela foi quebrada em um tamanho tão menor que ela consegue ser misturada à água. A gente não aprendeu que cabelos danificados absorvem mais água, né? Uma característica do cabelo danificado, ele perde a capacidade de repelir água. Então, eu tendo uma queratina hidrolisada, onde a água chega no fio danificado, essa queratina também chega e repara lá dentro. Queratina oxidada, oxidação em pigmento é um pouco diferente, né? Em oxidação de tratamento. Oxidação em pigmento, geralmente o pigmento cresce, né? Em cor. Em tratamento, quando a gente fala de uma reação de oxirredução, eu estou diminuindo isso em um tamanho menor. Então, eu tenho uma queratina menor ainda também para reparar partes diferentes, mais profundas no cabelo. Tudo isso garante com que esse tratamento dure por um tempo maior. A sua cliente vai embora e lave o cabelo em casa e não tem a sensação de que todo o tratamento do salão foi embora na primeira lavagem. Tá bem? É um grande diferencial. Um super lançamento que nós temos agora é o Vital Nutrition Cream Bath. Vale a pena nós falarmos dele, porque ele é uma experiência de spa dentro do salão. O Cream Bath, ele está disponível só para o salão, então ele é exclusivo para serviços no salão.
então não deve ser vendido para consumidora final. E olha que legal, gente, uma máscara da Kelme de 1 quilo, né? Praticamente. Ela é 100 ml, pensada para vocês usarem com alto rendimento aí no salão e otimizarem os serviços de vocês. Qual é a vantagem dela? Indicado para cabelos mais ressecados, danificados, cabelos que foram processados, porosos. Ela tem a tecnologia da Vital, ou seja, Nutri Injection, que vai reconstruir, mas tudo isso em uma base mais glicerinada, não muito gordurosa. Qual é a vantagem disso? Ela pode ser usada no couro cabeludo, e eu já explico no próximo slide. Mas além dela ter ali toda essa tecnologia da linha Vital, ela tem a associação de glicerina, óleo de argan, mais queratina e uma maior concentração de proteína do trigo. Então, ela hidrata e nutre profundamente essa fibra capilar. Vocês não têm ideia do brilho que o cabelo fica. Fica muito brilhoso e com efeito super bonito. Tá bem? Sobre agora o modo de uso, né? Como a gente recomenda para vocês. Vocês podem usar o cream bath puro, ou seja, lava o cabelo com shampoo, aplica o cream bath, faz uma massagem relaxante e aí enxágua, 10 minutos de pausa. Se vocês quiserem adicionar mais brilho ao tratamento, vocês podem aplicar gotas do Setting Oil Treatment junto com o Cream Bath, vai aumentar a reflexão de brilho e maciez. Agora, se o cabelo está muito danificado, você pode ter aqui o benefício do relaxamento, a maciez, o conforto, né, de uma massagem no lavatório, um cabelo bem molinho e fácil de escovar, associado a uma Power Reconstrução, que é quando você associa o nosso lançamento, o Cream Bath, com a tecnologia do Miracle Elixir, que é a nossa reconstrução. Fácil, lava com shampoo Vital, aplica a máscara com a cápsula na mesma recomendação. Se eu usei 15 gramas de máscara Cream Bath, eu vou usar 15 gotas da loção. Depois, finaliza com os 2 finalizadores da linha, né, Vital. Porosity Filler e Thermal Cream. Você vai ter proteção térmica e reparação e reposição de massa desse comprimento danificado. O resultado é muito, muito, muito bonito. E um cabelo bem bacana. Observe que a quantidade de Cream Bath é um pouco diferente, né? São 10 gramas para o cabelo curto, 15 para o cabelo médio e 20 para o cabelo longo. Por que uma quantidade maior? Porque nós aplicamos da raiz às pontas. Então, nós precisamos aplicar essa máscara no couro cabeludo também. Ela vai hidratar, acalmar e não deixa ele oleoso. Meu Deus, Pedro, a minha cliente tem um couro cabeludo oleoso, morre de medo de pesar. Não tenham medo, fiquem tranquilos, ela não vai pesar. Depois que você enxágua, fica levinho. Isso é importante porque o Cream Bath vem com um sistema de massagem exclusivo que está aqui nesse slide. Então, você consegue fazer uma massagem, eu até vou fazer um pouquinho aqui ó, durante o curso. Vão olhando aí os movimentos para vocês fazerem, relaxar um pouquinho no curso também. Então, você tem um relaxamento para ela e uma experiência muito, muito, muito mais confortável. Como vocês podem ver ali, né, no passo 4, ó, ele é aplicado, tá? Da raiz até as pontas, então o produto pode ir no couro cabeludo sem problema e não vai deixar oleoso. Depois vão espalhar, fazer movimentos circulares, pontos de pressão com o dedo, né, com as falanges do dedo também, movimento de deslizar, movimento de zigue-zague, depois massageia a região da nuca, que é um ponto de tensão, e aí vocês enxáguam. Resultado, um cabelo maravilhoso, levinho e com muito brilho, tá? Fica aí uma sugestão, porque é uma super nutrição e um super serviço para vocês. Agora, uma outra reconstrução que sempre gera dúvidas é o Bond Fusion. Bond Fusion, ele tem ali dentro da formulação dele, então, uma queratina catiônica, né? Chama cocodimona hidroxipropilqueratin. O foco desse produto é garantir uma melhor penteabilidade para o cabelo, diminuir até em 43% a quebra dos fios, deixar o cabelo pelo menos 2 vezes mais forte, é um preço competitivo e tem um condicionamento 5 vezes mais duradouro, ou seja, a penteabilidade do cabelo, né, ele melhora em até 5 vezes a penteabilidade dos fios. Agora, como a gente usa isso, né, e o que ele tem de diferente? A gente tem a fase 1 e a fase 2. A fase 1 é ali que eu tenho essa queratina ativa. E a fase 2, eu tenho um polímero que vai cimentar a fase 1 na superfície do cabelo e no interior da fibra capilar também.
Eu posso usar ele durante, vocês sabem que ele, né, é um processo de um sistema de proteção de clareamento, então eu posso usar ele no descolorante, na coloração. Quando a gente usa assim, eu reconstruo e coloro ao mesmo tempo, vocês vão usar a fase 1 associada à química e depois vocês vão aplicar a fase 2 depois de enxaguar e tratar o cabelo com o programa After Color. Agora, no processo de reconstrução, nós tratamos de um modo diferente, tá? Vocês vão fazer assim. O cabelo chegou quebrando no salão, então, primeiro, qual é novamente a diferença para eu fazer uma indicação de por que usar Miracle e por que usar o tratamento com Bond Fusion, o Pro Fusion, ou conhecido como Damage Reverse também? Vocês vão olhar se o cabelo tem quebra. Está quebrando? Bond Fusion, tá bem? Lava o cabelo com shampoo care, pelo menos 2 vezes, enxágua, retira a umidade com uma toalha e vocês vão misturar uma parte da fase 1 para 2 partes da fase 2. Mistura, 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 aplica no cabelo, ele é um produto mais líquido, tá? O produto final dessa mistura, aplica no cabelo, deixem agir por pelo menos 10 minutos, enxágua, e é necessário você ter um condicionamento maior. Vocês vão perceber quando vocês aplicam Bond Fusion na fibra capilar, a hora que você aplica o tratamento desmaia o cabelo, fica molinho, muito fácil para pentear. Mas lembra que eu disse agora há pouco que uma das funções da fase 2 é cimentar essa queratina no fio? Então, quando você enxaga, você percebe que às vezes o cabelo fica um pouco rígido, e é normal. É só em seguida você condicionar e aplicar uma Slick and Shine, que vai deixar este cabelo mole, soltinho e com muito, muito brilho. Deixa agir 3 minutos, enxágua, está pronta essa reconstrução do cabelo e este cabelo já estará mais forte. Às vezes, aqui até tem um sistema de recuperação capilar, tá vendo? Se o cabelo está muito danificado, a gente indica que comece com o Bond Fusion, depois faça Miracle, depois Vital ou Keratin e finalize com o tratamento de brilho, que é a linha Setting Oil, né? E refaça o diagnóstico depois. Mas, pessoal, pode acontecer de chegar um cabelo, eu fazer o Bond, o cabelo estar apresentando quebra, reduzir a quebra, mas ainda está sensível. Eu faço Bond Fusion novamente. Depois eu vou para o Miracle, depois eu vou cuidar. Eu sempre tenho esse cuidado primeiro de reparar a estrutura, depois a parte mais externa, até por fim a cutícula. Tá bem? Com isso, chega nesse slide especial aqui para vocês. Eu quero agradecer a participação. Obrigada por ficar aqui comigo até o final deste treinamento. Eu agradeço sempre a participação de vocês. Para a gente que cuida, né, do processo de educação, é inspirador ter pessoas interessadas e eu espero que este curso acrescente muito no seu dia a dia e a partir de agora você veja os tratamentos da marca Keone de um modo diferente e consiga, através desse treinamento e dos produtos, ter ótimos resultados aí no salão e bastante lucratividade com os nossos serviços, tá bem? Eu espero você nos nossos próximos treinamentos, presenciais ou aqui online, no Keone Pro e também no treinamento de Keone U, para você completar todo o nosso ciclo e ficar expert na parte dos tratamentos e revenda da Keone também. Um abraço virtual meu e de toda a família Keone, com certeza do teu representante, do time de educação e do time também da marca como um todo para você. Tchau, tchau.